Pronto, vamos começar. A gente já estudou sobre espelhos planos, né? Agora a gente vai ver espelhos esféricos. Sara, liga a tua câmera aí. A conexão da Sara parece que está ruim, né? Ela entra e sai. Pois vamos lá. Vou apresentar o slide aqui sobre espelhos esféricos agora. Aí a gente tem uma criança olhando no espelho, né? A gente tem um espelho esférico. Vocês sabem como é o nome desse tipo de espelho esférico aqui? Alguém sabe? Convexo. Convexo. Muito bem, Guilherme. O espelho convexo é esse espelho desse tipo. A gente vai já falar sobre ele. Então, vocês vão aprender sobre tipos de espelhos esféricos, elementos dos espelhos esféricos, construção de imagem nos espelhos esféricos. E estudo analítico dos espelhos esféricos a gente vai ver mais na frente, tá? Não nessa aula. Então, eu tenho aqui, ó, um espelho esférico é uma calota esférica polida que permite reflexão regular da luz. O que é um espelho esférico, gente? Por exemplo, eu tenho uma esfera oca, aí eu vou cortar aqui um pedaço dessa esfera, que esse pedaço vai formar uma calota esférica. Essa parte aqui. Vamos imaginar essa esfera, aí você corta, aí forma essa calota aqui. A gente tem uma calota, e que se a gente espelhar essa calota por dentro, a gente vai ter um espelho côncavo, tá certo? Espelho esférico côncavo. E se a gente espelhar por fora, a gente vai ter um espelho esférico convexo. Aqui tem a representação esquemática, tá certo? A luz incide e volta, porque no espelho sofre uma reflexão regular. E, sim, o convexo, o côncavo, ele é representado dessa forma. Lembrando, gente, que esses risquinhos, ele quer dizer que é a parte de trás do espelho. E esse outro, que quando a parte externa é espelhada, a gente chama de espelho convexo. Espelho convexo, ele amplia o campo de visão. A gente pode ver o ambiente inteiro em dimensões menores, né? É muito usado em mercadinhos, padarias, garagem. Então, e o espelho côncavo é aquele outro que é espelhado por dentro, né? Ele amplia a imagem quando vista de perto. Agora, quando vista de longe, ele inverte. É interessante, né? Quando você aproxima o objeto do espelho, a imagem é ampliada. Quando você afasta, a imagem fica menor e invertida. Gente, lembrando, invertido é quando ele vira de ponta cabeça. Usado em consultórios odontológicos, espelhos de maquiagem, etc. Vou mostrar agora o espelho convexo de novo para vocês, ó. Vocês percebem que ele está ampliando a imagem, ó. Você consegue ver todo aquele espaço, vocês sabem que isso aqui é um espaço muito grande, né, para caber no espelhinho. Então, ele amplia a imagem, mas de forma que ela caiba toda ali naquele espelho, em um formato de miniatura, né, basicamente. Então, a gente tem aí um exemplo de espelho esférico côncavo, que é aquele espelhinho usado pelos dentistas, nos consultórios odontológicos. Ele, olha, vocês podem perceber aqui, ó, que a imagem do dente, ela é ampliada. É como se desse um zoom, não é? E aqui a gente tem um exemplo do espelho convexo, em uma loja, né? Aqui a gente tem uma loja e tem um espelho convexo. Por exemplo, tem só uma pessoa que está cuidando daquela loja e ela tem que ter uma visão de todo o ambiente. Então, o que ela vai fazer? Ela coloca lá um espelho convexo lá no cantinho. Esse espelho, ele vai mostrar para ela toda a loja.
Então, a gente tem os elementos dos espelhos esféricos, que são esses aqui, ó. A gente tem esse C, que é o centro de curvatura. Gente, esse centro de curvatura é o centro da esfera. Vocês lembram que isso aqui, antes de ser uma calota, ele era uma esfera, ó. Vamos imaginar aqui, ó. Aqui é a parte da esfera. Então, quando a gente fizer o círculo completo aqui, ó, no meio aqui vai ter o centro, não é mesmo? Que originou a calota esférica. O EP é o eixo principal, que é essa parte aqui, ó. Esse eixo, que no caso, se fosse um plano cartesiano, isso aqui seria o eixo X, né? Então, esse EP é o eixo principal. É a reta que passa pelo centro de curvatura, que é o Czinho, e pelo vértice do espelho, que é esse V. O foco, representado pela letra F, é um ponto que assume uma série de propriedades importantes nos espelhos esféricos. Corresponde ao ponto médio do segmento CV. Então, o ponto médio desse segmento aqui, ó, do C até o V, é o foco. Gente, lembrando, isso é muito importante. Quando vocês forem construir essas figuras, vocês têm que prestar muita atenção na escala. Essa distância, por exemplo, do C até o foco, do centro de curvatura até o foco, tem que ser igual à distância do foco até o vértice. Tem que estar em escala para o desenho ficar certinho. Então, o V é o vértice, é o ponto central do espelho. Essa parte aqui, onde tem o espelho, o ponto centralzinho dele. Ou seja, o polo da calota esférica. É o polo, é a parte que toca o polo. Tem alguém querendo entrar aqui? Deixa eu ver. Bom dia, Lohana. Nós estamos gravando, tá bom? E eu vou continuar aqui a apresentação. Cadê a Lohana? Saiu? Bom dia, Lohana. Tá me ouvindo? Bom dia. Nós estamos gravando, tá bom? Eu estou apresentando aqui o slide. Sim, continuando, gente. Eu esqueci de falar sobre o foco. O foco, como ele está entre o centro de curvatura e o vértice, e o centro até o polo aqui da esfera, a gente sabe que a medida do centro até o polo de uma circunferência, a gente tem o raio, não é? Então, o foco vai ser a medida desse raio dividido ao meio, porque ele está no meio do raio. Então, o foco é R dividido por 2. E o vértice, eu já falei, é o polo central do espelho, ou seja, o polo da calota esférica. E o Rzinho é o raio, esse Rzinho aqui, no caso. Ó, vocês estão percebendo aqui, ó, que essa medida toda, do centro até o polo, é o raio. É o raio da esfera que originou a calota esférica. E o Fzinho é a distância focal, que é esse aqui, ó. É a distância do foco até o vértice. É a distância do vértice ao foco do espelho, sendo real no espelho côncavo e sendo virtual no convexo. Então, o foco ele vai ser real no espelho côncavo e virtual no convexo. Construção de imagens nos espelhos esféricos. Em um sistema óptico, o objeto é a origem do feixe de luz que incide no sistema, enquanto a imagem é onde o feixe de luz emerge do sistema. No caso dos espelhos esféricos, para construirmos os feixes de luz incidente e emergente e formarmos a imagem, aplicamos as propriedades dos raios notáveis. Esses raios, eles são muito importantes para a construção da imagem, né? São os raios especiais. Gente, um objeto, quando a partir dele saem vários raios, né? Não tem como você analisar todos eles, então você analisa alguns raios especiais, que são chamados de raios notáveis. Eu coloquei aqui raios notáveis no espelho côncavo, mas aí eu decidi colocar dos dois, tá bom? Aqui no caso vai ser o côncavo e o convexo. Deixa eu arrumar bem aqui.
Só para não haver dúvida. Porque de início eu ia colocar separado, mas depois eu deixei junto, que fica melhor para vocês perceberem a diferença de um e do outro. Pronto, vamos continuar bem aqui. Então, pessoal, eu tenho aí o primeiro raio especial, esse raio notável. Diz que o quê? Que todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal do espelho, gente, lembrando, o eixo principal é esse eixo aqui, ó, preto, tá certo? Aqui a gente tem um espelho côncavo, ó, sempre que tiver assim, ó, dessa forma aqui, ó, a parte espelhada é essa aqui, ó. E quando tem os risquinhos, a parte, isso aqui quer dizer que é a parte de trás do espelho. Ó, vocês percebem que a parte de trás, ó, essa aqui, ó, a de fora, né, a parte externa. E a parte de trás, nesse caso, é a parte de dentro. Quer dizer, é a parte interna. Então, dá para perceber que esse aqui é o espelho côncavo e esse aqui é o espelho convexo. Então, vamos analisar como ocorre esse raio especial, nos dois tipos de espelho, no côncavo e no convexo. Primeiro, vamos ver no côncavo. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal, paralelo, para quem não lembra, gente, são duas retas que nunca se cruzam. Elas podem estar assim, né? Podem estar assim, ou podem estar assim, ou assim, tanto faz, contanto que elas nunca se cruzam. Então, ó, esse eixo aqui, ó, esse eixo está paralelo a este raio. Então, o raio de luz incide paralelamente ao eixo principal do espelho e reflete-se no foco. Vocês estão percebendo o sentido da setinha? Ele está incidindo no espelho, está voltando, ou seja, refletindo lá, passando pelo ponto do foco. Esse é o primeiro raio especial. Já no caso do espelho convexo, o raio incide paralelamente e seria passar pelo foco, não é? Só que essa parte aqui é de trás, não tem como ele passar, o foco passar para cá, não é? O raio passar para cá. Então, aqui vai ser só a formação da imagem. Nesse caso aqui, a gente vai fazer como? Para o espelho convexo, você vai tomar como base o foco para você fazer o outro raio que sai, tá certo? Por exemplo, o raio entra aqui e sai aqui. Eu vou tomar como base o foco, para poder sair certinho aqui. Eu fiz até aqui, ó, para mostrar para vocês como é que isso acontece. Então, vou mudar aqui a cor para ficar melhor. No espelho côncavo, ele entra, né, paralelo. Incide paralelo e sai passando pelo foco. Vou pegar aqui e vai passar pelo foco. Pronto. Agora, no espelho convexo, ele entra paralelo. E era para passar pelo foco, não é assim, ó. Vamos colocar aqui para vocês verem. Só que essa parte aqui é a parte de trás do espelho. Então, eu vou só tomar como base esse foco para eu poder fazer aqui, ó, a parte refletida. Então, essa parte aqui vai ser tracejada, porque está atrás do espelho. Pronto. Agora sim. Ele entrou, incidiu aqui e refletiu aqui, voltando. Vamos lá. Continuando.
Vamos agora para o segundo raio notável. O segundo raio notável diz que todo raio de luz que incide sobre uma reta que passa pelo foco reflete-se paralelamente ao eixo principal, princípio da reversibilidade. Nesse caso aqui, ó, em vez de ele passar paralelo e voltar pelo foco, ele vai chegar passando pelo foco e voltar paralelo, é o contrário. Então, o raio vai incidir passando pelo foco e voltar paralelo. No caso do espelho convexo, assim, né? No caso do espelho, ou do espelho côncavo, vai ser dessa forma. No espelho convexo, vamos lá. Incide passando pelo foco e volta paralelo, não é mesmo? Só que aqui, vocês lembram que essa parte tem que ser tracejada. Então, ele vai voltar paralelo a partir daqui, tá certo? Vamos lá, vou mostrar a construção. Deixa eu apagar aqui essa parte. O primeiro incide paralelo, sai pelo foco. Esse aqui incide pelo foco e sai paralelo. Vamos passar aqui pelo foco e agora vai voltar paralelo. Incide pelo foco. Incide pelo foco e sai paralelo. Vamos fazer aqui no espelho convexo. Incide passando pelo foco. Vou começar daqui para ficar mais fácil a construção. Eita, esqueci da outra parte. É esse aqui. Pronto. Aqui, vou puxar um pouquinho para ver que ele está passando aqui pelo foco. Ó. Só que essa parte de trás, lembrando, deixa eu colocar aqui logo a setinha. Em si, passa aqui por trás, tracejado, né? E sai paralelo, gente, ó. Sai paralelo. Vou fazer aqui o tracinho. Aqui tem a setinha saindo. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Quem tiver alguma dúvida, fale aí que eu explico. Vamos lá, olha aí, ó. Perceberam? Essa aqui, esse exemplo, ele incidiu assim, né? Nesse outro caso, eu passei de baixo para cima. Veio outro raio daqui, tanto faz, viu? A diferença é só de como o raio chegou. Vamos para o terceiro exemplo. Todo raio de luz que incide sobre o vértice do espelho reflete-se simetricamente em relação ao eixo principal, ou seja, com ângulo de reflexão igual ao de incidência, medido entre o raio e o eixo principal. Então, gente, ó, o ângulo reflete lá no vértice, ele volta, ou o raio de luz reflete lá no vértice, e ele volta formando o mesmo ângulo. Ele incide e reflete formando o mesmo ângulo. Ou seja, essa parte aqui do meio vai dividir os dois ângulos ao meio, ou seja, o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de refletir. Né? E pronto, aqui no espelho convexo, ou no espelho côncavo, e aqui no espelho convexo, da mesma forma, tá certo? Vou mostrar como é que faz a construção. Vamos lá. Ele incide no vértice,
e volta formando o mesmo ângulo. É para ficar o mesmo ângulo, viu? Só que não tem como medir, mas vocês têm uma ideia aí. Quando eu dividir, quando eu fizer aqui a medida, esses ângulos aqui do meio tem que ser iguais, com o ângulo de incidência e o ângulo refletido. Tá certo? Esse aqui tem que ser igual a este. Então, ele incidiu aqui e saiu aqui. Da mesma forma, no espelho convexo, incide no vértice e sai formando o mesmo ângulo. Da mesma forma que esse aqui. Pronto. Espelho convexo e o côncavo. E agora a gente vai para o quarto raio notável. No quarto raio notável diz que o quê? Que todo raio de luz que incide na direção do centro de curvatura do espelho reflete-se sobre si mesmo, ou seja, ele entra passando pelo centro e volta passando pelo centro. Ó, ele incidiu aqui, gente, ó, incidiu aqui e voltou passando por cima dele mesmo, sobre ele mesmo. Nesse outro caso, ó, ele incidiu lá no centro, só que essa parte aqui de trás vai ser o quê? Pontilhada. Porque ele está atrás do espelho. Incidiu aqui e voltou passando por ele mesmo, mostrando a construção agora. Do centro do espelho. Ele passa pelo centro, incide, deixa eu aumentar um pouquinho esse raio. Então, ele incide, passando pelo centro de curvatura, e ele volta também passando pelo centro de curvatura. Passa por cima dele mesmo o raio. No espelho convexo, ele incide no centro aqui. Opa! Isso aqui. O raio incidiu daqui, ó. Ele vem lá de fora. Essa parte, lembrando que a parte de trás do espelho é pontilhada, porque é a parte virtual. Então, ele incidiu e voltou por ele mesmo. Prontinho. Gente, lembrando que o foco no espelho côncavo, ele é positivo, maior que zero, e no espelho convexo, o foco é negativo, menor que zero. Deixa eu continuar aqui. Resumindo, gente, sobre os raios notáveis, o primeiro raio incide paralelo, sai passando pelo foco. Segundo, incide pelo foco e sai paralelo. Terceiro, incide passando pelo vértice, ele vai até o vértice e volta formando o mesmo ângulo. Quarto, ele passa pelo centro de curvatura e volta por cima dele mesmo. Próximo, a gente vai ver agora a construção de imagem. Deixa eu ver bem aqui. Tá certo. Na construção de imagem, a gente usando as propriedades dos raios luminosos, podemos construir a imagem dos objetos colocados diante de um espelho esférico, que pode vir a ser virtual ou real. Imagem virtual é aquela que pode ser observada diretamente no espelho, pois é formada apenas nos olhos. Já a imagem real pode ser observada apenas quando projetada numa tela
ou num anteparo. Essa imagem não pode ser vista olhando-se diretamente no espelho. Aí a gente tem o ponto objeto e o ponto imagem. Gente, o ponto objeto é quando a luz chega, né? Essa parte aqui, quando a luz chega, e o ponto imagem é quando a luz sai. Então, no ponto objeto, ó, todos os raios de luz estão chegando. E no ponto imagem, todos os raios de luz estão saindo. A gente tem aqui um sistema óptico. Esse sistema óptico, ele pode ser o quê, gente? Ele pode ser um espelho plano, pode ser uma lente divergente, uma lente convergente, um espelho convexo, um espelho côncavo, ou um pedaço de vidro, por exemplo. Então, a gente tem o ponto objeto impróprio. Por que impróprio, gente? Sempre que os raios de luz refletirem assim, paralelos, a gente tem um ponto objeto impróprio. E esse outro é o ponto objeto virtual. Através do prolongamento, a gente vai chegar a um ponto que está atrás do espelho, por isso ele é virtual. E o ponto objeto real, porque ele sai a partir de um objeto real, de um ponto que está do lado da frente do espelho, então ele é um objeto real. A gente tem o ponto imagem próprio, a mesma explicação para o ponto objeto próprio, a única diferença é que aqui os raios chegam e aqui os raios saem. Eles estão paralelos, então é impróprio. Nesse aqui, eles saem de uma parte, ponto imagem virtual, de um ponto virtual, e, nesse caso aqui, ponto imagem real. O ponto imagem virtual, a gente tem que fazer um prolongamento para chegar a um certo ponto. Já o ponto imagem real, não. A gente tem aí... Agora, a construção da imagem no espelho côncavo, por exemplo. Primeiro, a gente vai ver a construção de imagem no espelho côncavo. Por quê? Porque no espelho côncavo a gente tem vários tipos de imagem, dependendo da posição que eu colocar o objeto em relação ao espelho. Vou mostrar para vocês, vou explicar direitinho. Aqui, por exemplo, no caso dos espelhos côncavos, a gente tem 5 situações possíveis, que dependem da posição do objeto em relação ao espelho. Então, a gente tem o objeto aqui, ó. Gente, primeiro, vamos esquecer essa parte aqui, ó, dessa imagem aqui. Vamos ver só esse objeto. Eu até tentei desenhar, só que como tem que ser bem medido, nas medidas certinhas para dar certo, eu não tinha como medir para fazer no desenho, para ficar bem bonitinho como está aqui na imagem. Então, vou explicar a partir dessa construção aqui. A gente tem aqui o objeto, que é algo que eu vou colocar na frente do espelho, e ele vai formar uma imagem. Mas como que essa imagem vai ser formada no espelho côncavo? Primeiro, esse objeto eu vou colocar antes do centro de curvatura do espelho. Aqui está o centro, aqui o foco e o verso. Quando eu coloco o objeto aqui antes do centro de curvatura, como que essa imagem vai ser feita aqui, né? Como que essa imagem vai aparecer? Primeiro, gente, a gente pode usar qualquer um daqueles ângulos, daqueles raios notáveis, quer dizer, para a gente construir a imagem. Nesse caso aqui, foi usado o que incide paralelo e sai passando pelo foco, e o outro que foi incide pelo foco e sai passando paralelo. Vocês vão perceber que se vocês pegarem os outros raios, por exemplo, você pega aqui o raio que incide no vértice e sai formando o mesmo ângulo, e você pegar o outro, por exemplo, incide no centro de curvatura e sai por ele mesmo, também vai dar certo. A imagem vai ser essa mesma aqui, vai dar a mesma coisa. Então, nesse caso, foi usado o primeiro e o segundo caso. O primeiro e o segundo forma de incidência aqui dos raios. Então, eles incidiu paralelo, saiu passando pelo foco, incidiu pelo foco,
Saiu passando paralelo. O ponto que os raios se encontram aqui, gente, é o ponto onde vai ser formada a imagem. Olha, os raios que saem, tá bom? Ó, o raio que está saindo aqui do espelho e esse outro raio que está saindo do espelho. O ponto em que eles se encontram, como ele está aqui abaixo, a setinha vai ser para baixo. Então, a imagem que vai ser formada é daqui, do eixo principal, até esse ponto aqui de encontro. Se a imagem está assim, ela vai ficar invertida. Ou seja, quando o objeto está muito longe do espelho côncavo, a imagem dele vai ser invertida. Aqui, a posição está entre o centro de curvatura e o foco do espelho, a posição da imagem, né, ó. Isso aqui é importante também, gente, vocês têm que saber, ó, qual é a posição, a natureza, orientação, o tamanho. Então, isso aqui está relacionado à imagem, não é ao objeto. A posição quer dizer que onde está essa imagem? Esta imagem está onde? Entre o centro de curvatura e o foco. E a natureza? Ela é real, gente. É real. Por quê? Porque é o ponto de encontro dos raios. Se eu tivesse que prolongar esse raio para eu construir a imagem, aí a natureza seria virtual. Orientação invertida em relação ao objeto. Olha, o objeto está para cima, a imagem está para baixo, então é invertida. E o tamanho é menor que o do objeto, o objeto bem maior e a imagem bem menor. Vamos agora mudar a posição desse objeto, para ver o que acontece. Primeiro, ele estava antes do centro de curvatura. Agora, ele está sobre o centro de curvatura. Olha o objeto aqui. Primeiro, esqueçam essa imagem, tá bom? Quero que vocês visualizem apenas o objeto. Vamos ver quais foram os raios usados para a construção dessa imagem. Vamos ver quais foram os raios notáveis. Aqui a gente vê que tem um raio que incide paralelo e sai passando pelo foco. Esse outro, ó, incide pelo foco e sai passando e sai paralelo. Então, gente, nesse caso aqui, a gente vê que o ponto de encontro, quando dos raios que saem, ó, é aqui, ó. Esse ponto de encontro, ó, está abaixo, ó, do eixo principal, então vai ser invertido, e está bem abaixo do objeto. Então, a formação dessa imagem vai ser dessa forma. A posição, ele está onde? A imagem está onde? No centro de curvatura. Natureza real, por quê? É o ponto de encontro dos raios. Orientação invertida em relação ao objeto, ele está de ponta cabeça. Tamanho igual ao do objeto, o tamanho é igual. Vamos agora mudar a posição desse objeto. Olha, vocês perceberam que antes ele estava aqui antes do centro de curvatura, depois veio para cima do centro de curvatura, e agora ele está entre o centro de curvatura e o foco. Esse objeto está aqui, vamos ver os raios que incidem. O raio que incide aqui passa pelo foco e sai paralelo. O outro raio incide paralelo e sai passando pelo foco. Pronto. O ponto de encontro aqui, ó, é onde vai se formar a imagem invertida. Posição antes do centro de curvatura. A posição dessa imagem aqui está antes do centro de curvatura. Natureza real, porque é o ponto de encontro dos raios que saem do espelho aqui. Orientação invertida em relação ao objeto, né? E tamanho, pode ver que ele é bem maior do que o objeto. O quarto caso, quando o objeto está sobre o foco. Objeto real no foco do espelho. Então, a gente tem um objeto aqui e vamos ver os raios que incidem sobre os raios que vão passar aqui, que incidem no espelho. A gente tem um raio que incide paralelo e sai passando pelo foco.
E a gente tem outro raio que incide no vértice e sai passando, formando o mesmo ângulo. Gente, vocês perceberam que agora foi usado um raio notável diferente? Não importa o raio notável que você usar, sempre vai dar a imagem da mesma forma, tá certo? Então, vamos ver. Quando eu fiz isso aqui, teve algum ponto de encontro entre essas retas? Não teve, né? Por quê, gente? Ó, porque aonde era para ser o ponto de encontro, eles não vão se cruzar. Eles são paralelos. Retas paralelas nunca se cruzam. Quer dizer que o objeto está... quer dizer que a imagem está lá no infinito. Então, a imagem, quando isso ocorre, ó, aqui atrás vai ficar tracejadinho, porque é atrás do espelho, é uma imagem imprópria. Vocês lembram que eu expliquei isso lá atrás? Imagem imprópria quando os raios são paralelos, ou seja, localizada no infinito. A gente tem o quinto caso, objeto real entre o foco e o vértice do espelho. Então, esse objeto agora, ele vai estar aqui, ó, entre o foco e o vértice do espelho. Eu tenho o objeto, vou fazer os raios agora. Ele incide paralelo, sai passando pelo foco. O outro raio incide no vértice e sai formando o mesmo ângulo. Aqui a gente tem algum ponto de encontro entre essas retas aqui? Não, eu posso prolongar o quanto eu quiser aqui, eles nunca vão se encontrar. Mas aí é outra pergunta. E na outra parte aqui de trás do espelho, vai ter um ponto em que eles vão se encontrar se eu prolongar? Sim, ó. Vou prolongar aqui, vai ter um certo ponto que eles vão se encontrar aqui. No caso desse outro aqui, mesmo eu prolongando, aqui eles nunca iriam se cruzar. Por isso que ele é uma imagem imprópria. E nesse caso aqui, eu prolongando, eu consegui encontrar um ponto de encontro. Quando a gente prolonga, gente, isso aqui quer dizer que é um objeto virtual, tá certo? Nos outros casos, a gente viu tudo, que eles, ó, eles não precisávamos prolongar. Aqui, como aqui também não precisou prolongar, eles já se cruzavam, aqui também, e aqui nunca se cruza. E nesse caso aqui, ele foi prolongado. Quando a gente prolonga, a natureza é virtual. A posição atrás do espelho, ó, tá certo? Orientação direita em relação ao objeto. Ó, o objeto está com a setinha para cima, a imagem também. Então, está direito, não está invertido. E o tamanho, a imagem é bem maior do que o objeto. Então, construção de imagem no espelho convexo. Agora a gente vai ver como que é a construção da imagem no espelho convexo. Esses casos aí, todos eles foram no espelho côncavo, né? Então, a gente vai ver como é a construção de imagem no espelho convexo. No côncavo, a gente tem cinco formas diferentes de formar essa imagem. Já no espelho convexo, a gente pode dizer que só tem uma. As características da imagem são sempre as mesmas para qualquer posição do objeto em relação ao vértice do espelho. Assim, dizemos que no espelho convexo há somente um caso de formação de imagem. No entanto, deve-se destacar que se o objeto é afastado do vértice do espelho, sua imagem fica cada vez menor e se aproxima do foco. A única diferença é essa, gente, que ela vai ficar cada vez menor se você afastar o objeto. Então, nesse caso, a gente tem um objeto aqui, tem um raio que incide paralelo e sai, tomando como base o foco, gente. Por quê? Por que não pode passar aqui pelo foco? Porque o foco está lá atrás. Como ele está atrás, ele vai ser pontilhado. Então, eu vou tomar somente como base esse foco para eu formar o raio lá em cima. Então, o outro incide no vértice e sai passando, formando o mesmo ângulo, tá certo? A gente tem um ponto de encontro aqui
entre os que saem, ó, esse aqui está saindo e esse aqui também. Não temos. Mesmo que eu prolongue muito, eles nunca vão se cruzar. Mas aqui, a gente tem um ponto de encontro aqui, ó. Quando a gente prolonga aqui, tem. Se a gente tem um ponto de encontro quando é prolongado atrás do espelho, então a gente tem uma imagem de natureza virtual, tá bom? Então, o ponto de encontro é virtual e a gente pode formar a imagem a partir do ponto de encontro. Como está acima do eixo, ela vai ficar direita, ou seja, no mesmo sentido que o objeto, não vai ser invertido. Posição entre o foco e o vértice do espelho, ok? A posição do objeto está, da imagem, quer dizer, está entre o foco e o vértice. Natureza virtual, por quê? Porque eu tive que prolongar e esse prolongamento está atrás do espelho. E tamanho, orientação direita ao objeto, como eu já falei aqui, tamanho menor que o do objeto. Então, o tamanho da imagem é menor que a do objeto. Observando-se todos os casos de formação de imagem pode-se notar que, em relação ao objeto, quando a imagem é real, ela é invertida. E quando a imagem é virtual, ela é direita, gente, ó. Imagem essa aqui é virtual, ela tá direita. Vamos ver outra. Essa aqui é virtual, ela também tá direita. Essa aqui, ó, deixa eu ver. Ó, essa aqui, aquela lá era imprópria, né? No caso aqui, quando ela é real, ela é invertida, ó. Real, imagem real invertida. Imagem real invertida. Imagem real invertida. É só uma observaçãozinha que sempre que a imagem for real, ou seja, que você não precisar prolongar, ela vai ser invertida. E imagem virtual vai ser direita. Essa parte aqui de estudo analítico dos espelhos, a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Deixa eu ver aqui. E aí, pessoal? Alguma dúvida? Não. Não? Ninguém? Gente, qualquer dúvida, vocês têm que falar para tirar dúvida aqui, porque é o momento que eu estou online com vocês para poder ajudar. Então, eu vou passar uma atividade para vocês. Deixa eu pegar bem aqui, esperem um momentinho. Peguem o livro de vocês aí na página 34 e 35. Eu vou parar a gravação agora, para a gente poder fazer o exercício, tá bom? Nossa aula acaba. Gente, eu peguei o intervalo de vocês, foi? Eu não acredito, eu peguei o intervalo. A gente desconta, tá bom? Na próxima aula. Desculpa aí, tá? Tá bom. A gente desconta na próxima aula. Vocês têm 4 minutinhos ainda de intervalo e mais o restante. Desconta aí, vocês façam os cálculos e voltem, tá bom? Pois tchau, até daqui a pouco. Tchau. Tchau.